Mas há pouco tempo, o senhor, em uma entrevista, o senhor, por exemplo, reconheceu que as eleições foram legítimas. Sim. E o senhor chegou, inclusive, a dizer que não gostaria de ter feito aquela contestação que o PL fez, o senhor disse isso, perfeito, e que o senhor fez aquilo porque a direita do partido pressionou. Então, vou explicar. Eu gostaria de saber o seguinte. Interessante isso aí. À medida que o senhor admite isso, o ministro Alexandre Moraes, por exemplo, nas várias condenações e na multa aplicada ao PL, ele acusou o partido de litigância de má-fé. E convenhamos, né, presidente, aquela auditoria era um pouco fajuta, né? Então, como é que o senhor define esse episódio de contestação aos resultados? Eu tinha dito antes, eu sempre me dei bem com o ministro Alexandre, porque ele é de São Paulo, sempre tive uma boa relação com ele. Ele me pediu, nós íamos votar na comissão especial criada para, o Bolsonaro já estava no PL, para instalar o voto impresso. Eu acho que deve ser instalado o voto impresso, não tenha dúvida disso, não vai atrapalhar. Mas ele pediu, isso não dá tempo de nós fazermos, está muito em cima da hora, e me pediu, e me explicou, o ministro Alexandre, fui tomar café da manhã na casa dele, com outros presidentes, ele me explicou, eu falei, o senhor pode contar com nossos 3 votos lá, que nós vamos votar contra. Vamos votar contra, não queremos atrapalhar o tribunal. E votamos contra. Pessoal do Bolsonaro, o Bolsonaro queria me matar. Aí, veja bem, o que aconteceu? Aí, eu tinha falado, e o ministro Alexandre falou para mim, Valdemar, você acredita nas urnas? Eu falei, sim, disputa a eleição dele em 1990, implantada em 96. Eu acredito, total, porque sempre dirigi o partido, há muitos anos que eu dirijo o partido, e sempre usamos as pesquisas, e sempre bateu. Isso o pessoal da direita fica chateado comigo quando eu falo, mas é verdade. E eu falei assim, e eu acredito nas urnas. Aí quando chega, Bolsonaro perde a eleição no segundo turno, começou a sair umas notas nos jornais. Valdemar vai ganhar 3 secretarias. Olha só, o Marcelo Bessa, que é o advogado do Valdemar, vai para o Supremo. Porque estava ruim para mim, todo mundo falando isso comigo e tal. Aí chega o cidadão que estava fiscalizando as urnas para nós, que o Bolsonaro insistiu para eu pegar uma empresa para fiscalizar as urnas, eu não consegui achar nenhuma. Aí o astronauta Márcio Ponte falou, tem um pessoal que estudou na USP comigo que ajudaram a construir as urnas, eles têm uma entidade e que não visa lucros. Aí eu fui falar com o cidadão, veio falar comigo, eu contratei ele. Contratei ele com recursos próprios, recursos da eleição, não recurso público. E aí ele chega para mim e me apresenta esse quadro. Olha, nas urnas novas, o Bolsonaro ganha. Nas urnas velhas, o Bolsonaro perde. E é verdade. Peguei, pedi para um economista que trabalha comigo, que é um gênio, Luiz. Pedi, Luiz, estuda isso a noite toda, vê se isso aqui bate. Pedi para o Duda Lima, Duda, acompanha isso, vê se acha prova para mim disso aí, porque é muita coincidência acontecer isso aí. Eles trabalharam a noite toda, chegaram no dia seguinte para mim e falaram, não tem prova. Por quê? Tem lugares que tem urnas velhas, que o Bolsonaro ganhou, não teve, você viu que não tinha nenhuma movimentação de Ulha Vera aqui, Ulha Nova lá, não tinha. Aí eu fui falar com o Bolsonaro. Aí o pessoal me pressionando, eles falaram para o pessoal, para os deputados que tinham descoberto isso, todo mundo me pressionando. Eu falei com o Bolsonaro, só que não tem prova. Ele falou, mas eles têm que explicar isso aí para nós, você tem que fazer isso. Eu falei, Bolsonaro, isso não tem prova, eu já levantei. Não, mas eles têm que explicar, o tribunal está aí para isso. Aí eu preparei tudo, levei para ele assinar. Ele falou, eu não assino. Eu falei, mas você que tem que assinar, você que é candidato. Eu não vou assinar. Levei pro Marcelo Bessa de novo, Marcelo, quem tem que assinar isso? O Bolsonaro. Voltei no Bolsonaro, eu não assino. Aí eu fui no Marcelo Bessa, faz que eu assino. E aí tive que apresentar, chamar a imprensa e chamei o Carlos, que era o camarada da empresa. Você vai comigo para apresentar isso aqui. Quando chega lá, eu falei, você vai começar falando. Ele falou, eu não vou falar. Eu falei, como? E porque todos os deputados começaram a me pressionar
que ele já tinha o conhecimento desse número que não batia. Eu falei, já chequei, não tem prova. E, presidente, em nenhum momento o senhor conseguiu bater a mão na mesa e falar, chega? Não. Por quê? O Bolsonaro naquele estado, você não sabe o estado do Bolsonaro depois do segundo turno. Eu, nos primeiros dias, pensei que ele fosse morrer, de desgosto. E aí, eu até falei pro ajudante de ordem deles, que era o Cid, o Mauro Cid, graças a Deus nunca tive contato com ele, mesmo quando eu ia falar com o Bolsonaro, eu esperava na sala, não ficava conversando com ele. E aí, eu falei, vocês têm que dar um jeito no Bolsonaro, esse camarada, desse jeito ele vai morrer, desgosto. Passou uns dias, daí ele chega para mim, Valdemar, você tem que entrar com isso. E o pessoal do PT e o pessoal do PL me pressionando e saindo notas no jornal que eu já tinha acertado com o Lula 3 ministérios, olha só. E que o Marcelo Bessa iria para o Supremo. Eu falei, vou ter que entrar com isso. E entrei, pedi para o cidadão que fez todo esse levantamento, ir comigo, para falar com a imprensa. E eu falei, você que vai falar. Quando cheguei lá, falei, você começa falando. Ele, eu não vou falar. Mas como que não vai falar? Você que trouxe isso para mim. Eu não vou falar, eu não falo. Aí eu tive que falar, ó, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. E nas urnas novas o Bolsonaro ganha. Quer dizer, o tribunal, na minha opinião, ia responder pá, pá, pá e pá. Tá aqui a prova que não teve nada. Não, o Alexandre não respondeu e me deu uma multa de 22 milhões e 900 mil reais. E acabou comigo, porque ele me bloqueou as contas e eu tinha guardado da eleição 12 milhões de reais na conta de recursos próprios, que essa conta eu posso fazer o que eu quero, mas tem que prestar conta pro TSE. E aí bloqueou esse dinheiro? Bloqueou esse dinheiro e me levou o dinheiro embora até juntar os 23, me deixou a zero. Fiquei 3 meses sem dinheiro, 2 meses na época, e eu pedi para ele liberar o dinheiro para os funcionários e tal, ele liberou. E aí levamos essa multa que o ministro Fux, no depoimento dele, falou que jamais podia ter acontecido isso. Jamais. E falou também que o Bolsonaro não era culpado. O ministro Fux deu um show, levantou, lavou a nossa alma e fez tudo como devia ser feito. Mas nós só tínhamos um voto, só o voto deles, dos 5. Um crime, um erro. Não posso falar crime. Meu advogado não quer que eu fale do Supremo e eu não vou falar. Dos 11 ministros do Supremo, eles fizeram 2 turmas. Fizeram 2 turmas. A turma que julgou o Bolsonaro, 3 dos 5 foram nomeados pelo Lula. Porque nós já sabíamos o resultado antes. Mas o Fux pela Dilma. Mas o Fux foi pela Dilma. O Fux foi firme, foi valente fazer o que ele fez. E fez com justificativa, foi um voto 1000. Ele não vai conseguir andar na rua agora, por causa do prestígio que ele ficou.